Vamos ficar de pé, orar pelo servo do Senhor que vai trazer uma palavra abençoada, que já é por si só abençoada, porque é a palavra do Senhor, e tenho certeza que Ele vai falar conosco nesta noite. Amém? Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui teu filho, Senhor, que vai trazer uma mensagem direto do teu trono para nós, Senhor. Fala conosco, Senhor, pois precisamos ouvir a tua voz todos os dias e principalmente na tua casa, meu Deus. Usa teu filho da forma que tu queres, Senhor, que não seja dele, mas que seja de ti, meu Deus. Nós carecemos e precisamos da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Seja com ele em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluias. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podem sentar-se, fiquem à vontade na presença do Deus Altíssimo. Peço por gentileza, coloque a apresentação aí no telão. Hoje nós temos a responsabilidade de trazer a palavra de Deus que está sendo pregada baseada no livro de Rick Warren, da série Uma Vida com Deus e Propósito, né? Então, você que ainda não leu o livro, também deixo aí o convite a fazer a leitura do livro, que é uma espécie de devocional, 40 dias, e você faz a leitura um dia, cada um dia um devocional, 40 dias de leitura, uma vida com propósito. E essa série Vida com Deus e Propósito é baseada nesse livro. Claro que eu pedi inspiração a Deus, eu busquei e trouxe também algumas coisas a mais que Deus tocou no nosso coração. Amém, obrigado. Então, nós trouxemos algumas coisas a mais e os irmãos vão ver. Hoje eu fiquei com a responsabilidade de trazer o tema O que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? Você pode também dizer o que faz Deus sorrir, como o autor Rick Warren, nesse dia, lá no dia 9, ele tem esse dia, como ele expressa e ele vai buscar na Bíblia, na palavra de Deus, o que faz Deus sorrir. Esse dia está intimamente ligado com o dia anterior, que já foi pregado aqui, que é o como agradar a Deus. Então, esses dois temas estão inteiramente interligados, digamos assim. Então, muita coisa está no sentido de o que faz Deus sorrir, o que agrada a Deus. É isso que nós vamos falar um pouco sobre isso. E quando nós pensamos o que agrada a Deus, nós lembramos de um homem de Deus chamado Noé. A Bíblia vai falar lá em Gênesis, se vocês puderem no telão aí mudar, colocar só o Gênesis capítulo 6, para a gente meditar um pouco nessa palavra. Gênesis capítulo 6, pode colocar lá do início, e fala sobre a corrupção do gênero humano, que diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A versão está um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor:
destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Até o versículo 8. Meus irmãos, primeiramente, deixe-me esclarecer uma coisa. Quando a Bíblia fala que o Deus se arrependeu de fazer o homem, a Bíblia está usando aí o que os teólogos chamam de antropomorfismo. Quando você usa uma linguagem humana para qualificar algo que vem da parte de Deus, para expressar um sentimento bíblico. Então, isso não quer dizer literalmente que Deus se arrepende, porque se Deus conhece o futuro, o passado e o presente, Ele não se arrepende, porque Ele não erra, Ele não tem sombra de variação. Só explicando essa parte, porque é dúvida para muita gente que se encontra com essa passagem bíblica. Os teólogos chamam isso de antropomorfismo, quando a Bíblia utiliza um termo que geralmente é utilizado só para o ser humano, tá? Então, continuando, Noé foi um homem que achou graça em Deus. Deus criou a gente com um propósito. Deus criou o homem, pode passar, desculpa. Deus criou a gente com um propósito. Lá em Efésios 5 e 10, se puder colocar aí para mim, por gentileza. Lá em Efésios 5 e 10, diz que o homem deve procurar agradar a Deus em todos os seus caminhos, aprovando o que é agradável ao Senhor. No contexto, Paulo está escrevendo aos Efésios que o homem deve procurar diligentemente agradar a Deus. O homem deve buscar agradar a Deus, não é porque Deus é carente disso, não. Deus não tem carência de sentimento, Deus não é um ser vazio, como o ser humano pode ser com a falta de Deus. Não, agradar a Deus é reconhecer a Deus, é reconhecer o valor que Deus tem para nós. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, Deus criou o homem com um propósito. Que propósito? De reconhecer a Ele como Deus suficiente, Deus sobre a sua vida. O primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Jesus vai dizer que é o maior mandamento. Um novo mandamento vos dou, que ame ao Senhor de todo o seu coração e ame ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento resume tudo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, eu cumpro todos os outros mandamentos. Aleluia. Noé, ele é um exemplo de alguém que fez Deus sorrir. Gênesis 6 e 8. Olha o que diz Gênesis 6 e 8, que nós já lemos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Algumas versões vão dizer que Noé fez Deus sorrir. O que nos faz sorrir é o que nos alegra, é o que nos dá alegria, o que nos agrada. Quando o seu filho tira nota boa, você se agrada, você sorri. Isso é algo que agrada ao seu coração como pai. Mas se ele tirar nota ruim, você não vai deixar de amar ele. É a mesma coisa que Deus faz com nós. Deus, ele não nos deixa de amar em nenhuma situação, porque ele é fiel e ele ama o homem, independente do que nós fizermos. Mas quando nós buscamos a Deus e procuramos agradá-lo, isso sobe como cheiro suave. E aí está relacionada a questão de valor. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Olha, o que eu falo aí, de acordo com o autor? O amor de Deus por nós independe do que façamos. É diferente de agradá-lo. Vamos ler essas duas referências aí. 1 Tessalonicenses 4 e 1. 1 Tessalonicenses 4 e 1. Diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então Paulo, ensinando aos Tessalonicenses, ele diz que é importante agradar a Deus, e é um caminho progressivo. Cada vez que a gente vai agradando a Deus, Deus vai se agradando de nós, e há uma lei
de reciprocidade. Vamos ler Romanos 8:8 também. Eu gosto de estudo bíblico assim, porque você vai lendo a palavra de Deus. Eu sou ainda da geração, que meu pai é pastor, que a gente ficava ali de Bíblia aberta, e até brincava, né, pastor, de quem abria a Bíblia mais rápido, né, ficava ali, um abre, outro abre, e eu tenho dito lá com o pastor Alex no discipulado, que tenho o hábito de abrir a Bíblia, além do, não se acomode com o telão aqui, o telão é só para ajudar, tá? Então, tem esse hábito de abrir a Bíblia, de ver o que está escrito, seja como os crentes bereanos, que viam o que Paulo estava pregando, mas eles viam e pesquisavam o que estava sendo pregado. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que interessante o que diz Romanos 8:8. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem na natureza dele, na natureza carnal, ele não pode agradar a Deus. Porque o homem na natureza carnal, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Lá em Romanos 6:23 também vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, somente por meio de Cristo que nós temos a salvação. Somente por meio de Cristo é que somos justificados. E somente no Espírito, quando nós nascemos de novo, é que nós agradamos a Deus. Quando você lê lá em 1 Coríntios 3, olha o que diz lá em 1 Coríntios 3, por favor, Jonatas. Acho que é 1 Coríntios 3. A partir do primeiro versículo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo aí, ele está explicando o que é ser menino em Cristo. É estar na carne, é ainda não ser um ser espiritual. Quando eu sou espiritual, eu nasci de novo. Então, quando eu nasci de novo, o meu prazer é agradar a Deus, é fazer o que é da vontade de Deus, é fazer Deus sorrir. Me agradar dele é também fazer Deus sorrir. Aleluia. E tem eu também trouxe aqui uma citação do Luciano Subirá. Há poucos dias eu li um livro do Luciano Subirá, recomendo também essa leitura, Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. E ele traz, quando eu fui incumbido de trazer essa mensagem, eu me lembrei disso muito, pastor, quando eu estava lendo, porque há uma diferença, deixa eu passar aqui, deixa eu ver se dá para ler, pronto. Há uma diferença entre ser amado por Deus e ter uma maneira de viver, de viver a vida cristã que seja agradável a Ele. É o que o Luciano Subirá, ele tem essa reflexão, e eu achei muito interessante. Ele fala de lei de reciprocidade. Tem uma lei bíblica, é uma lei de reciprocidade. Qual é a lei de reciprocidade? Se você buscar a Deus, você vai achar. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Josué 24:23 diz, deitai os vossos deuses fora, e volte-se para Deus de todo o seu coração, e Ele cumprirá o desejo do seu coração, Ele endireitará os seus caminhos, Ele vai ser reto com vocês. Então, o pastor Luciano Subirá, ele fala muito bem, e ele observa em várias passagens bíblicas, que Deus tem uma lei de reciprocidade. Qual é a lei de reciprocidade? É que se eu andar em retidão, é que se eu buscar agradar a Deus em todos os meus caminhos, Deus vai me abençoar. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, não. Isso tem a ver com a lei de reciprocidade. E há uma diferença entre eu ser amado por Deus, como eu falei anteriormente. Deus me ama se eu buscar 10 horas por dia, 1 hora por dia, se eu jejuar, se eu ler a Bíblia, Deus não vai me amar mais ou menos por isso. Mas quando eu busco a Ele, eu agrado a Ele. É o exemplo que eu dei da nota, e o Luciano Subirá também fala do exemplo do filho dele, que veio ali tremendo nas bases, vermelho, preocupado, pai, eu estou com nota baixa, e ele ficou ali já receoso com o que o pai ia falar, e ele disse, eu não amo você, meu filho, pela sua performance, se você vai ter nota mais alta ou baixa, agora se você quer me agradar,
é outra coisa. E ele disse, e ele relata muito bem que Deus faz a mesma coisa com nós. Deus não vai deixar de amar nós mais ou menos. Por quê? Porque ele já morreu na cruz do Calvário e ele não vai voltar e desfazer o sacrifício que ele fez. A Bíblia diz lá em Apocalipse que está consumado. Ele já morreu por nós, está cumprido. O sacrifício dele foi feito. Lá em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a questão de eu ser amado é uma coisa, e eu agradar a Deus é outra. Eu amar a Deus, e quando eu reconheço a Ele, eu agrado Ele. Isso tem valor. E aí, são dois valores. Primeiro, quando eu sou amado, Deus mostra o valor que a humanidade tem para Ele. E quando eu amo a Deus e eu agrado a Ele, eu mostro o valor que eu tenho, que Deus tem para mim. Quando você agrada a Deus, você reconhece, você agrada a Ele em todos os seus caminhos. Aleluia. E aí ele complementa, citando também o autor John Bevere, ele explica, sei que isso pode ser uma espécie de choque para você, mas o mesmo acontece em nosso relacionamento com Deus, porque John Bevere, ele cita um exemplo parecido com Luciano Subirá. Não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Também não podemos fazer nada que faça com que Ele nos ame menos. Mas quanto prazer Ele sente por nossa causa, isso é outra história. É o que eu já falei. Davi, ele agradou a Deus, irmãos. Por quê? Davi, ele buscava a presença de Deus. Ele fez ali uma tendazinha simples e colocou ali a arca de Deus. E Davi, ele tinha prazer em buscar a presença de Deus. E Davi teve um momento na vida dele que ficou incomodado. Eu queria construir um grande templo para o Senhor, para colocar a arca do Senhor. E Deus não permitiu que ele fizesse isso. Porque Davi, ele achou, não, eu não sou digno. A presença de Deus não vai habitar aqui nessa tenda simplesinha. Mas Deus estava dizendo, eu não habito em casas, em prédios feitos por homens. Eu habito no coração sincero. É isso que Deus estava falando para Davi. Davi, eu prefiro aquela tua tenda que não tinha muita formosura, mas tinha a minha arca, tinha a minha presença. Eu não me importo com templos bonitos, com templos de Salomão. Eu não quero saber disso. Eu quero um coração. Eu quero habitar no seu coração. Eu quero viver no seu coração. Eu quero habitar a sua vida em todos os momentos. Davi, quando ele peca, no Salmo 51, o Senhor fala para ele, olha, eu não me agrado de sacrifícios e holocaustos, mas um coração contrito e quebrantado eu não desprezarei. Ele diz, eu não me agrado em sacrifícios e holocaustos, mas eu me agrado quando você me obedece. Quando você me agrada é quando você me obedece. Tem muita gente querendo fazer sacrifício para o Senhor. Eu vou andar 1 quilômetro de joelhos. Eu vou andar a pé daqui para Santa Maria. Eu vou andar a pé daqui para São Sebastião. Tem muita gente querendo fazer sacrifícios, mas Deus quer obediência. Deus quer obediência. Deus quer sinceridade do coração. Aleluia. Então, Deus também se agrada quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Gênesis 6:9 diz assim, e estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte. A geração de hoje não é diferente da geração de Noé. A geração tem até, muita gente vai fazer esse link entre a geração de Noé e o Apocalipse. Se você estudar o Apocalipse, estudar Noé, e até o próprio Jesus nos evangelhos vai falar, assim como era nos dias de Noé, vai ser também na vinda do Filho do Homem. O Senhor vai falar sobre isso, porque no tempo de Noé,
o povo, os homens, as mulheres estavam em depravação total. Sexo ilícito, bebedeira, adultério. Eles praticavam adultério, eles praticavam homicídios, eles bebiam, davam-se em casamentos, praticavam idolatria, toda sorte de maldade. Mas havia um homem que caminhava com Deus e fazia Deus sorrir. Esse homem era Noé. Deus não se agradou do povo, mas tinha um homem que ainda era o remanescente. Tinha um homem que agradava a Deus. Irmãos, que nós sejamos como Noé, que nós sejamos a diferença na nossa geração. A geração de hoje não muda muito da geração de Noé. Era um povo que não estava nem aí com Deus, era um povo que desprezava a palavra de Deus. Mas Noé andava com Deus. Que eu e você não nos importemos se vão falar que a gente é retrógrado. Ah, você ainda acredita nisso de Bíblia? Ah, e você ainda vai para a igreja? Ah, e você gosta de orar? Gosto de orar, gosto de ler a Bíblia fala de Deus, com a Bíblia eu conheço Deus, na palavra de Deus eu tenho esperança, na palavra de Deus eu busco retidão, eu busco santidade, com a retidão eu caminho com Deus. Oséias 6:6, olha o que diz Oséias 6:6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, complementando aquilo que eu já falei, e também, nós agradamos a Deus quando o amamos acima de qualquer coisa. É o primeiro mandamento. E é o maior mandamento, como Jesus falou. Um novo mandamento vos dou, que ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. E depois lá na frente, Jesus vai dar uma responsabilidade maior. Jesus disse, olha, ame ao próximo como eu vos amei. Aí a responsabilidade é maior. Porque quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu posso até não me amar. Tem gente que não se ama. Ah, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto de me ver, eu não gosto do que eu falo. Mas o Senhor está falando para você se amar, para você se aceitar da forma que você foi criado por Ele. E Deus lhe deu habilidades. Já já eu vou chegar nesse ponto. Mas a responsabilidade agora aumenta. Porque o Senhor disse, olha, ame ao próximo, ame ao mundo, como eu vos amei a vós, e como o Senhor nos amou a nós, foi de forma sacrificial e substitutiva. Ele nos amou de uma tal maneira que o apóstolo João, ele não soube expressar. Ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, não tem uma medida, não tem uma especificação, não tem uma medida, não é 100 quilômetros, não é um amor do tamanho do mundo, não é um amor que eu não posso explicar, é um amor inexplicável. Aleluia. Deus se agrada quando confiamos nele completamente. Olha aí, Noé, se você ler lá em Gênesis 2, 5 e 6, vai dizer que a chuva não existia. Havia uma espécie de um orvalho que molhava a terra e dava ali a possibilidade das plantas florescerem. Então Noé creu que haveria um dilúvio, conforme a palavra de Deus, mesmo sem nunca ter chovido. Olha que coisa impossível. Isso é fé. Sabe o que olha, a distância do mar, existia mar nessa época? Existia, mas só que Noé não conhecia, era muito longe. Como é que ele ia levar esse barco lá para o mar? Não tinha como, mas ele não questionou Deus. Senhor, como é que eu vou fazer isso? E aí eu acho interessante, porque o Rick Warren, ele fala uma coisa, pastor, que quando nós demoramos a obedecer, nós também desobedecemos. Então, quando o pastor Marcelo, como anjo da igreja, fala para Tiago, faça isso, e eu só faço, era para fazer agora, eu só faço daqui a um mês, eu estou desobedecendo, eu não estou fazendo o que era para fazer agora. Então Deus também, quando nos manda fazer algo, Ele quer que nós obedeçamos. Então, eu demorar a obedecer, filho, lava a louça, eu só vou lavar amanhã. Não adianta, desobedeceu. Então Noé, ele não ficou questionando, Senhor, mas tantos côvados assim, mas Senhor, todos os animais? Não, ele obedeceu, irmãos. E obedecer é isso. Deus se agrada quando confiamos nele. Então confiar em Deus. E tem uma coisa,
Nós não podemos confiar a Deus somente de forma parcial. Ah, Senhor, eu confio no Senhor, mas essa parte da minha vida, eu vou vir para a igreja, mas eu não vou falar com aquele irmão, não. Eu vou ler a Bíblia, irmão Riney, mas se aquele irmão vier dar a paz do Senhor para mim, eu não vou dar, não. Nós devemos confiar em Deus com integridade. Confiar é entregar tudo, é dizer: Senhor, reina na minha vida. Quando você ora o Pai Nosso, olha bem o que você está falando. Quando você ora o Pai Nosso, você diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro, você reconhece que Deus é Deus acima de todas as coisas, você venera o nome dele. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha o que você está falando, irmão. Venha a nós o teu reino. Quando você diz venha a nós o teu reino, você está dizendo: Senhor, tu és o rei da minha vida. Então tudo que o Senhor falar está dito, e o Senhor domina a minha vida. Reino é domínio, reino é poder, reino é autoridade. Deus tem autoridade, Deus tem poder, Deus tem domínio sobre todas as áreas da minha vida. Quem eu vou namorar, com quem eu vou falar, os lugares que eu vou andar, o que eu vou ver, o que eu vou escutar, tudo está relacionado com o domínio de Deus na minha vida. Eu confio a Ele todas as áreas da minha vida. Senhor, eu vou namorar com aquela moça. Senhor, permita, Senhor, me dá a direção. Senhor, eu vou buscar uma porta de emprego. Senhor, eu te entrego. Abre a porta, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu vou comprar uma casa. Senhor, me dá a direção. Isso é confiar a Deus em todas as áreas da minha vida. E eu confio a Deus não é só quando eu estou aqui na igreja, o que eu venho fazer na obra, não. É em todos os caminhos da minha vida. É o que eu falo para o meu filho, é o que eu falo para a minha esposa, é o que você fala para a sua mãe, para o seu pai. Você confia a Deus em todas as coisas da sua vida. Aleluia. Então, a chuva não existia, a distância do mar, reunir todos os animais. Olha o que diz lá em Hebreus 11, verso 7. Olha que coisa linda. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus tem um projeto com a humanidade desagradou a Deus, mas Deus preservou o seu plano com a família de Noé. Deus preservou o seu plano com a família de Noé. Deus manteve a palavra dele, o plano dele. E da família de Noé, se você for estudar a genealogia de Noé, daí vão surgir todas as nações. E nós cremos que a Bíblia é infalível. E daí de uns filhos de Noé vai nascer Jesus. Lá na frente vai nascer Jesus, o Filho de Deus, que salvaria toda a humanidade. Aleluia. Então olha o plano de Deus. Acho que passou um. Pronto. Deus se agrada quando lhe obedecemos incondicionalmente. Irmãos, obedecer é o princípio basilar entre nós em Deus, tá? Noé é um exemplo do que nós devemos fazer. Lá em Gênesis 6, 22, diz: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé não ficou perguntando: eu tenho que fazer isso, mas será que não é melhor, pastor Marcelo, eu fazer dessa forma? Pastor Neves, mas eu acho que é melhor uma arcazinha menor, dá para comportar todo mundo. Noé não ficou fazendo isso com Deus. Noé obedeceu. Sabe o que Adão e Eva fizeram? Eles desobedeceram. O problema não está em comer o fruto, o problema está em desobedecer o que o Senhor falou. E a origem do pecado, por isso que eu coloquei aqui Gênesis 1, 26 e 27, porque tudo começa lá. Quando nós desobedecemos a Deus como Adão e Eva, nós não estamos fazendo diferente do que eles fizeram. Deus disse: olha, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente disse: não, mas é melhor vocês comerem, porque se vocês comerem, ele não falou isso,
Se vocês comerem, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Deus quer que nós obedeçamos. E quando o homem quer pecar, ele sempre quer desobedecer a Deus. Ele sempre quer argumentar que a vontade dele é melhor do que a de Deus. Não, Senhor, mas é só um pouquinho. Eu vou beber aqui, mas é só um pouquinho. Eu vou fumar um cigarrinho aqui, um baseado, mas é só um pouquinho. É só um tragozinho. Eu vou dar só uma olhadinha aqui no que não presta. Lá o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Sérgio Lopes tem uma canção que ele diz que os olhos são as janelas da alma. Então, quando você corrompe os seus olhos, você está corrompendo a sua alma. Você está corrompendo o seu espírito. E eu acho muito interessante, eu trouxe aqui uma citação do Timothy Keller. Eu indico demais esse autor. Estou lendo o segundo livro dele. Primeiro li O Profeta Pródigo, e nesse outro livro que eu estou lendo, Deuses Falsos. Ele tem diversos livros, é um pastor norte-americano, tem uma grande igreja lá há muitos anos, lá em Manhattan, Nova York. E, meu amigo, esse cara nasceu para escrever e falar sobre Deus. Não tem como, ele está no propósito de Deus. E ele tem essa frase que me marcou muito, quando eu li O Profeta Pródigo. Tem lá marcado no meu livro. Ele diz: o pecado sempre começa com o assassinato do caráter de Deus. O pecado sempre começa com o assassinato do caráter de Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram. Quando eles comeram do fruto do bem e do mal, eles disseram: a minha vontade é melhor do que a de Deus. Eles não confiaram que Deus é justo. Quando eu era adolescente, eu li um livro bem interessante chamado Quando Deus Diz Não. Quando Deus diz não, e aí o autor vai provar que Deus diz mais não do que sim. E você, como pai ou mãe, provavelmente você vai dizer mais não do que sim para o seu filho, porque Deus sabe o que vem lá na frente. E aí o autor tem uma citação que ele fala bem interessante, que ele faz assim: quando Deus diz não, é como que o Senhor está lá numa torre de comando, num aeroporto, que o piloto está no avião, e o Deus lá na torre de comando, em que ele vê todos os radares, ele vê que lá, a tantos quilômetros, a 100 quilômetros, tem um monte de 15 mil pés, um monte bem alto. E o piloto, na sua visão, ele olha daqui para essa televisão e ele diz: não, eu estou vendo que esse monte dá para eu, não tem monte aqui na minha frente, então dá para eu descer de 14 mil pés para 10 mil pés. Então aí ele vai e diz: torre de comando, eu posso descer a 10 mil pés, eu estou a 14 mil pés. E aí a torre de comando, que tem todo o controle, que tem todos os mapas e muito mais à frente, a torre de comando diz: não, você não pode descer a 10 mil pés, porque um pouco mais à frente, alguns quilômetros à frente, que você não está vendo a olho nu, tem um grande monte de 15 mil pés. Então, quando Deus diz não, é a mesma coisa. Quando Deus diz não, Ele está vendo que lá na frente tem algo que não vai ser bom para você. Então, aceite o não de Deus, porque você também vai agradar a Deus em compreender e obedecer à vontade de Deus. Aleluia. Já estamos caminhando para o final, irmãos. Deus se agrada quando usamos nossas habilidades. Noé recebeu a mesma ordenança que Adão e Eva receberam: crescer, multiplicar, se alimentar dos animais, cuidar da terra. Então Deus ali estava renovando a aliança que Deus fez com Adão e Eva, que era: Adão e Eva, cresçam, multipliquem-se, eu dei habilidades para vocês, vocês vão cuidar dos animais, vocês vão dominar tudo que há na terra. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus nos fez cada um com um propósito. E Ele nos deu habilidades, cada um tem habilidades que Deus projetou na sua fabricação, no seu DNA, tem habilidades. Então não queira ser o outro, não queira pregar como o outro, não queira, eu vou imitar aquele pregador. Eu já vi pregador que imitava no tempo que tinha os DVDs, né, pastor Marcelo? Eu tive colegas pregadores que imitavam até o jeito que Marco Feliciano balançava o braço. Tinha um balançadozinho no braço assim.
E realmente Marco Feliciano estava no auge, mas eu não preciso copiar a mensagem dele, eu não preciso copiar o trejeito dele, porque Deus quer me usar de uma forma única. Davi foi usado com a funda, porque ele tinha habilidade com a funda. Deus lhe deu habilidade com a funda, e ele não coube, a armadura de Saul era muito grande, ele ficava muito pesado, mas Davi usou a sua habilidade com a funda, e o tiro foi certeiro, na testa, no propósito que Deus queria, derrotar o gigante, envergonhar os filisteus. Quando eu estou no propósito de Deus, eu uso as armas que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu, eu não desprezo aquilo que eu sou. Deus, há algum tempo atrás, tocou no meu coração e me fez pensar. Por exemplo, meu pai é gêmeo univitelino, nasceu no mesmo ventre da mãe, quase no mesmo horário. Eles são idênticos, até o meu avô paterno, por muitas vezes confundiu meu pai, Nelson, com Celso. Tem até uma história que minha mãe conta, que quando meu pai era obreiro, auxiliar de trabalho ali na cidade de Natal, meu pai era fuzileiro naval e estava congregando, já era auxiliar de trabalho, e meu tio, o Celso, que era idêntico, era também fuzileiro naval, estava num bar com duas garotas. Ele não era crente, não confessava o evangelho, e ali na curtição, o irmãozinho da igreja passou e viu o meu tio, e foi contar para o pastor: pastor, está vendo sabe aquele obreirozinho, Nelson? Aqui diz que é crente, né? Veste roupa de crente, obreiro, mas eu vi ele com duas meninas lá no bar. Olha, eu acho que ele está meio desviado, viu? Eu acho que ele não disse quem é, não. Aí o irmão que estava escutando, que também era fuzileiro naval, disse: pastor, é o irmão dele, que mora com eles. Ele não é crente não, e é gêmeo univitelino. Só dá para conhecer porque o Nelson tem um sinal na testa, preto, e dá para conhecer. Mas os dois de farda, olha, o sargento fica tudo doido, não sabe quem é uma confusão. Os dois vestindo branco idêntico, são a cara um do outro. Sabe o que eu penso com isso, irmãos? Os dois nasceram quase no mesmo horário, podem vestir a mesma roupa, são cuidados no mesmo lar, mas são diferentes. Olha a sua digital, nenhuma digital vai ser igual à outra. Isso é um sinal de Deus em nós. Ele está dizendo: eu fiz vocês de forma especial, eu fiz vocês diferentes, vocês têm talentos diferentes, habilidades diferentes. Aleluia. E aqui, quando eu estava estudando esse tema, Deus também falou comigo. Dessa forma, quem está dentro do propósito de Deus sempre gera fruto, sempre multiplica. Até o ato de dividir é multiplicativo. Irmãos, não pense que quando você está no propósito de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, você vai dividir algo com alguém vai diminuir para você. Não, você vai multiplicar. Aquela sua bênção que era só sua, agora é de outros. Quando Pedro recebeu a ordem de Deus, Pedro, lança-se ao mar profundo e lança a tua rede novamente. Pedro: Senhor, tentamos pescar a noite toda e nada apanhamos. Irmãos, quando você está na palavra de Deus, as coisas acontecem. Quando não estava sobre o propósito de Deus, eles se cansaram, se vadigaram e nada apanharam. Mas quando foram com a palavra de Deus: Pedro, vai, lança a rede. Aí Pedro foi: Senhor, sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Pedro confiou na palavra de Deus, foi obediente, estava no propósito de Deus. Pedro lançou as redes. Irmãos, a bênção dos peixes foi tão grande que Pedro teve que chamar outros barcos, porque senão os barcos iam a pique. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós estamos no propósito de Deus, dividir é um ato multiplicativo. A bênção de Deus, quando vem, ela não vem só para mim, ela vem para abençoar a minha família, ela vem para abençoar a minha igreja, ela vem para abençoar lá onde eu estou, no meu trabalho eu sou uma bênção, lá na minha escola eu sou uma bênção. Eu divido, eu multiplico a bênção de Deus, eu espalho o evangelho onde eu estou, porque o evangelho é multiplicativo, ele nunca diminui, ele é sempre para somar. Aleluia. Dividir no reino de Deus nunca é ficar com menos. Aleluia. E para encerrar, aleluia, Deus se agrada quando louvamos e damos graças continuamente. Deus se agradou de Noé
quando ele ofereceu o sacrifício. Lá em Gênesis 8, 20 e 21, quando Noé desce da arca, irmãos, o plano de Deus ali com Noé foi um processo longo. Tem gente que quer a bênção de Deus ali, de imediato. Não, pastor, está demorando muito. Não, irmão Tiago, está demorando muito. Noé, os estudiosos vão dizer que... Oi, o microfone não aguentou a pressão não. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Noé, cerca de 120 anos, de quando ele recebeu ali a promessa da arca, para construir a arca, até ele descer da arca com sua família. Irmãos, o processo às vezes é longo, mas vale a pena. E Noé reconheceu a Deus. Quando ele desceu da arca, a Bíblia vai dizer nesse capítulo 8, 20 e 21, que ele faz um sacrifício ao Senhor. Ele pega ali os animais, faz um sacrifício, e Deus recebe como cheiro suave aquele sacrifício de obediência. Deus se agrada quando louvamos, mesmo quando a dificuldade vem. Deus sorri quando nos dias de tribulação reconhecemos que Ele é o mesmo e nada ofusca a sua soberania. Irmãos, louvar a Deus quando tudo vai bem, até o ímpio vai dizer: louvado seja Deus, ganhei na loteria. Louvado seja Deus, vai tudo bem, tem um plano de saúde, carro zero, casa nova, casa própria. É muito fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, mas quando Paulo e Silas estão lá na prisão e começam a louvar a Deus, é porque eles reconhecem que é necessário louvar a Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. Aleluia. E para concluir, nada que façamos mudará o amor de Deus por nós. Contudo, sabemos que para experimentarmos tudo que Deus reservou para nós, devemos agradá-lo. Ser amado por Deus determina o valor que temos para Ele. Ser agradável determina o valor de Deus para nós. Amém. Encerro com essa citação do Subirá. Que Deus os abençoe. Oreis por nós, pois somos necessitados das vossas orações. Glória a Deus. As palmas glorificam o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Já passo rapidamente o pastor Marcelo para fazer as considerações finais. E sou grato a Deus para que o pastor tenha confiado, que eu tenha conduzido o culto até aqui nesse momento. Sou muito grato a Deus por estar subindo neste altar. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Irmãos, deixa eu pedir algo para você. Essa série